Estamos aqui com a segunda parte daquele nosso vídeo sobre esse livro aqui, Os Sinos da Agonia, do autor mineiro Otran Dourado, um autor que, como eu disse antes, se inscreve num momento de melancolia, de desamparo com relação ao signo da mineiridade. Não sei se dá para ler aqui na minha blusa, mas enfim, de desamparo com relação a uma perspectiva mineirivista, né, que toma Minas Gerais como a pedra angular para entender uma série de coisas. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os dois últimos capítulos, que foram os que ficaram faltando justamente no primeiro vídeo. E a gente vai começar aqui, obviamente, com o primeiro desses dois capítulos, que é o capítulo dedicado ao personagem Gaspar. O capítulo se chama O Destino do Passado, é a terceira jornada desse livro, e é muito interessante esse título, O Destino do Passado, né? Porque ele faz parte de um conjunto e de uma ideia que vai atravessar esse capítulo com muita força, que é de que existe um destino do futuro para Malvina e um destino do passado para Gaspar. Que um deles, né, Malvina no caso, sempre foi um personagem orientado e olhando sempre para um mundo, para uma utopia construída no futuro, enquanto Gaspar estava preso demais ao passado e não conseguia se desvencilhar dele. E é por aí que esse capítulo vai seguir, porque finalmente a gente vai ter o ponto de vista do Gaspar. Lembrando que no primeiro capítulo a gente tem o ponto de vista do Januário, no segundo da Malvina, e finalmente a gente chega agora com esse terceiro elemento, que é o Gaspar, né, que seria o nosso Hipólito de fato, se a gente fizer uma leitura mais colada na mitologia grega. Aqui nesse capítulo, gente, a gente vai encarar um estilo narrativo que é extremamente refinado e complexo. Porque o que acontece é uma sobredeterminação entre o tempo passado e o tempo presente. O capítulo aparentemente começa ali no enterro do João Galvão, que é o pai do Gaspar, que acabou de ser assassinado, né? A gente imagina que pelo Januário e pela Malvina, né? E é exatamente isso que acontece, né? Mas a gente está vendo, assistindo ao enterro, o Gaspar está ali olhando o corpo do pai, e ele imediatamente começa uma espécie de fenômeno rememorativo. Diante do cadáver do pai, ele começa a passar a limpo todas as coisas que ele experimentou e que ele viveu até ali. É quando a gente, inclusive, vai conhecer um pouco mais dessa história pessoal dele. Porque até então a gente só via o Gaspar do ponto de vista das outras personagens. Era sempre, principalmente, a boca do pai, do próprio João Galvão, dizendo o que o filho estava sentindo e como que o filho se comportava, né? Mas agora a gente vai ter acesso a isso da boca, mas do pensamento do próprio Gaspar. Só que os tempos eles vão se misturar. Toda vez que entra uma nova pessoa na sala, né, no velório que está sendo feito na casa do próprio João Galvão e da Malvina, toda vez que entra um novo elemento, o Gaspar toma aquilo como uma espécie de gatilho para uma nova rememoração. E aí ele vai passando a limpo a história mais uma vez. A gente vai rever toda a história que a gente leu no capítulo da Malvina, só que agora ela vai aparecer sobre o ponto de vista do próprio Gaspar. E é onde a gente vai encontrar essa construção que é inteligentíssima, né, que eu citei mais cedo e que dá um título, né, a esse capítulo do livro, que é a do Destino do Passado. A passagem ela está na segunda parte desse grande capítulo, que é o capítulo 3, como eu disse, né, as jornadas aqui elas são bem longas, e ela diz o seguinte: assim como havia em Malvina uma memória do futuro e em Gaspar uma memória do passado, o que é dito no capítulo 2, pode-se dizer que havia para ele um destino do passado e para ela um destino do futuro. É muito interessante o Otran Dourado trazer essa fórmula, né? Isso é uma fórmula dentro da narrativa, e ela vem justamente numa parte em que, estranhamente, né, estranhamente mesmo, o próprio Tiresias, que é um personagem cego e vidente da mitologia clássica, né, ele intervém na narrativa. De repente o narrador, que a gente não sabe quem é, esse narrador múltiplo, multifacetado, né, a falsa terceira pessoa, como eu disse, né, no primeiro vídeo, ela começa a conversar com Tiresias diretamente. Ela coloca o Tiresias na segunda pessoa e faz um discurso para ele. E os dois começam a debater e discutir o futuro dessa narrativa. Então, quando a gente confronta essas duas dimensões, o destino do futuro e o destino do passado se cruzam com a memória do futuro e a memória do passado, quando todo esse quiasma, né, se enfrenta numa agonia, numa luta, se a gente quiser,
o que acontece é uma tragédia. Então a gente já tem aqui a construção do destino trágico dessa narrativa. A gente já sabe que esses dois personagens, agora que o João Galvão está morto e que supostamente eles poderiam se unir, né, num matrimônio, num novo matrimônio, isso não vai acontecer. Por que não vai? Porque o Gaspar é um personagem do passado e a Malvina um personagem do futuro. É até muito interessante assim pensar que o Gaspar, de alguma maneira, representa um personagem um pouco idealizado do século XIX, enquanto a Malvina seria um personagem moderno, né? Uma mulher já da modernidade, que já admite o tipo de coisa como divórcio, como um novo casamento depois da morte do marido, mesmo que seja com filho. Qual que é o problema? É uma mulher com a cabeça no futuro, uma mulher com uma memória do futuro, enquanto o Gaspar não. O Gaspar, assim que o pai dele morre, e esse vai ser o tópico principal dentro desse terceiro capítulo dos Sinos da Agonia, assim que o pai morre, ele se vê obrigado a assumir aquele lugar. O meu pai deixou um lugar, eu sei que esse lugar é uma ruína, e isso é muito impressionante porque o Gaspar diz isso, esse lugar está fadado à morte e ao desaparecimento, mas eu preciso assumi-lo, eu tenho um compromisso de assumir esse lugar. E é muito interessante ver como é que esse capítulo se constrói em termos estruturais, porque no capítulo 1 e no capítulo 2, o que a gente vê, no caso do capítulo 1, é uma narrativa que acontece 100% no presente. É basicamente o Januário e o Isidoro conversando ali sobre as coisas que aconteceram, isso sim, mas vivendo no tempo presente. No segundo capítulo, a gente vê a narrativa da Malvina do passado para o presente. A construção de um passado para o que acontece no presente até chegar no momento em que o Januário e o Isidoro estão. Aqui no capítulo 3, por sua vez, a gente vai ver o fenômeno contrário. A gente começa o capítulo e tem a primeira sessão do capítulo inteira dedicada ao velório do João Galvão. Então é um capítulo que começa no presente e de repente o Gaspar começa a ser lançado cada vez mais para o passado. Ele vai pensando tudo o que aconteceu, todos os gestos, os pequenos momentos que ele teve junto com a Malvina e como que ele estava, ele admite, perdidamente apaixonado por ela e vivia um amor ideal ali, esses dois vivendo aquele amor ideal, mas isso tudo vai sendo acrescentado e construído dentro da narrativa de forma a contrapelo mesmo, então é do presente para o passado e não do passado para o presente. Esse tipo de estratégia, né, faz uma coincidência entre a forma da narrativa e o seu conteúdo, né, ou a forma e o fundo, se a gente quiser. Então, aquilo que o personagem, né, a forma como o personagem é caracterizado, também aparece no modelo narrativo adotado pelo narrador. E isso assim, gente, para fazer isso você tem que ter muito arroz com feijão, você tem que ter comido muita literatura para escrever uma coisa dessa e conseguir dominar esse tipo de técnica sem se perder no caminho. E o Otrão Dourado não se perde, ele faz essa narrativa do começo ao fim brilhantemente. Mas como esse capítulo não pode terminar no passado, a gente vai ter esse movimento circular de um capítulo que vai para o passado e retorna para o presente. Porque o Gaspar, de alguma forma, começa a entrar num processo de delírio. De delírio não, eu acho que a melhor palavra para falar o estado dele é a ansiedade. Ele vai se tornando ali um sujeito cada vez mais ansioso, ele vai tendo uns sobressaltos, umas crises de pânico, né? Ele de repente perde o ar, começa a ter vertigem, né? Tem a sensação de que vai cair ou desmaiar, e tem que recuperar ali o seu estado de ânimo e tudo mais. E isso vai acontecer quando ele vai se vendo confrontado pela Malvina e começa a ter as apostas de que ela pode ter planejado alguma coisa para ficar com ele. Porque ele desconfia do amor dela por ele, né? Ele desconfia mesmo desse amor, ele quase que tem certeza desse amor que eles dividem ali e que não pode se realizar, mas assim, quando esse amor começa a se confrontar com o papel dele de ser do passado, né, de um sujeito que tem que assumir a posição do pai na casa de família, dono de terras, dono de tudo, toda Minas Gerais, ele tem essas crises de pânico. Então ele é um personagem que não consegue viver a sua própria vontade. Ele vive à sombra do seu pai e à sombra da sua família. E essa vai ser a sua ruína. A gente vai inclusive ver uma tomada de posição do próprio Gaspar no último capítulo do livro. Né? Ele de repente tem uma tomada de consciência ali, né? Quando o livro vira para chegar no momento final, na roda do tempo, que vai ter uma mistura de todos os personagens ali pensando e falando e agindo ao mesmo tempo. Lá a gente vai ver o Gaspar tomando uma posição e assumindo essa atitude diante do seu papel. Virando e falando, olha, eu estou consciente da minha ruína, eu estou consciente de tudo, que tudo isso aqui vai acabar e mesmo assim eu caminho para esse fim, eu já estou aceitando ele.
Inclusive o Gaspar é um personagem que a gente não vê morrer nesse livro. A gente vê a Malvina morrer e vê o Januário morrer, mas o Gaspar em si a gente não vê. O Hipólito, nesse caso, não necessariamente morre. Mas antes de entrar no capítulo 4 de fato e encerrar esse ciclo narrativo que compõe os Sinos da Agonia, é preciso dizer que no fim do capítulo 3, o Gaspar recusa o amor de Malvina. Os dois finalmente vão se ver lado a lado, vão ter a oportunidade de realizar e consumar o seu amor, e o que o Gaspar faz é afastar Malvina, baixar a cabeça e falar: não, não dá, não posso, eu tenho um papel a cumprir, e nesse papel você não cabe. E isso vai ser uma ruína, né? A ruína da Malvina acontece nesse momento. Porque, além de tudo, o Gaspar se recusa a viver na mesma casa que ela, ele retorna ao casarão antigo do pai, lembrando, né, que no meio dessa narrativa, a Malvina e o marido, né, e o João Galvão, vão se mudar de casa para uma casa mais moderna, uma casa na cidade, mais bonita e tudo mais, enfeitada por ela, com grandes artistas. E o que o Gaspar faz é voltar à casa antiga, voltar ao casarão afastado do interior, onde não tem nada, né? Uma espécie de Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights ali dessa própria história. Fiz a brincadeira aqui, mas é interessante observar que essas duas narrativas, do Sinos da Agonia e do Wuthering Heights, né? Do Morro dos Ventos Uivantes, têm algumas similitudes. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Realmente aparece alguma coisa similar nessas duas histórias. Talvez por se passarem em momentos parecidos, né? Uma no século XIX e a outra no fim do século XVIII. Enfim, isso fica para outro vídeo. Basta saber aqui que o Gaspar e a Malvina não vão ter o seu gesto de amor realizado, porque uma das partes não quer de maneira nenhuma, quer cumprir o papel do pai. Por fim, a quarta jornada desse livro se chama A Roda do Tempo. E é de fato uma roda do tempo, viu, gente? Porque aqui todos os tempos narrativos e todas as personagens vão se misturar e vão ter o seu momento de bife, né? Vão ter o seu bifão, vão poder falar e vão poder agir. Esse capítulo da Roda do Tempo começa do ponto de vista da Malvina. A Malvina está completamente desesperada. Para começar, a gente vai ter uma espécie de forward, né? Assim, avanço temporal. A gente vai ter um tempo que avançou, vão ter passado alguns meses, talvez semanas, ou talvez anos, não sei, aqui dentro dessa narrativa. E o que acontece é, a Malvina, na sua loucura, começa a escrever desenfreadamente e sem parar cartas para o Gaspar. Ela está o tempo todo mandando cartas para ele. O Gaspar, pelo que a própria Malvina diz, está prestes a se casar com uma outra mulher, uma outra menina, uma outra jovem, que ele precisa casar com ela e ter um herdeiro ali para continuar perpetuando a herança paterna, a herança familiar, a tradição, etc. E diante disso a Malvina está totalmente louca. Ela não sabe mais o que fazer. E o que ela vai fazer nesse capítulo final é escrever a carta final, em que ela finalmente admite o crime que ela fez, esperando que na admissão do crime ela conseguiria uma resposta do Gaspar. Porque o Gaspar não respondia as cartas dela. Ele chegou a responder no começo, mas quando ele viu que ela estava alimentando uma paixão, ele interrompe essa escrita. Né? E o que acontece é, ele não vai dar resposta mesmo assim. E a Inácia, ela é mandada até o Gaspar para levar essa carta final, ela comunica a mensagem, comunica a carta e o pedido ali da Malvina para o Gaspar e fica esperando a resposta. Só que o Gaspar não dá a resposta. Ele embala a carta, rasga ela na frente dela e larga tudo lá, e de repente a Inácia sai e volta para Malvina. Com a Malvina, né, o confronto ali entre Malvina e Inácia ele é muito interessante porque existe uma mudança de poder. Na sua loucura, a Malvina vai se tornando um personagem cada vez mais frágil, enquanto a Inácia vai crescendo e vai tomando um pouco de controle, né, sobre a situação. Ela vai começar a maquinar em cima da Malvina. Mas nesse capítulo a gente tem uma virada, porque de repente a Malvina toma consciência de que a Inácia estava mentindo, porque quando a Inácia volta com a mensagem do Gaspar, ela fala que o Gaspar iria em breve visitá-la e tudo mais, o que era uma grande mentira. Ela não conta que o Gaspar rasgou a carta e tudo mais. E a Malvina desconfia disso e se torna uma senhora. Ela se torna dona de si, dona do destino e dona da própria Inácia. Se torna uma senhora da casa, né? Uma senhora ali feudal, né? Uma senhora dessa fazenda, uma senhora de engenho, se a gente quiser.
E o que acontece é que esse é o gesto final dela. Ela se torna má e ela vai escrever uma última carta, só que para outra personagem. A personagem do capitão general de Rei, que é o senhor dessa terra, dessa capitania, e que é louco de paixão pela própria Malvina. E o que ela vai escrever para o capitão general? Que ela, junto com o Gaspar, teriam assassinado João Galvão, amigo íntimo do capitão general e escolhido, abençoado pelo próprio rei. Ou seja, ela monta uma arapuca, uma armadilha, para pegar o Gaspar e a si mesmo para se destruir, para que os dois possam ser destruídos juntos. Se ela não pode tê-lo no amor, que ela tenha ele no ódio, dentro do caixão. Inclusive, esse é um tópico muito interessante para a própria literatura. A literatura tem muito dessa oscilação entre amor e ódio, amo e odeio, como diz o Catulo, e nesse caso da Malvina, o amor apaixonado, aquela paixão alucinada que ela sentia pelo Gaspar, se converte nesse ódio extremamente destrutivo e mortal. E de repente o próprio Gaspar, na mudança de perspectiva que esse capítulo tem, quando passa para a perspectiva do Gaspar, o Gaspar se desespera e fala, nossa senhora, rasguei a carta, ela provavelmente vai me odiar. E o ódio da Malvina é tão grande quanto o seu amor. Eu tenho que dar um jeito porque ela vai acabar com a minha vida. E o que ele pensa é que a Malvina teria escrevido uma carta para sua esposa, para sua nova esposa, para sua pretendente. E ele vai louco, correndo para a casa da pretendente para tentar ali desconstruir um mal-entendido que não aconteceu, porque a Malvina não escreveu nada. O próprio Gaspar está vivendo esse estado de delírio. E é nesse momento de ir até a casa da pretendente que a gente vê esse momento de tomada de consciência da personagem que eu falei mais cedo. Ele vai conversar com o sogro. O sogro é um barão que perdeu o seu status. Ele era um grande senhor de terras também e empobreceu, foi à falência. Como acontece muitas vezes na história do Brasil, inclusive acontece no Rei da Vela, um livro que eu estou sempre voltando a ele, do Oswald de Andrade e tudo mais, fala sobre a crise do café. O próprio Rei da Vela coloca isso como uma espécie de sintoma nacional, essa ascensão e queda das grandes famílias, estão sempre nessas posições, e a gente vê isso acontecer aqui nos Sinos da Agonia também, no capítulo A Roda do Tempo. E na conversa entre os dois é que a gente vê essa premonição da história nacional. Quando Gaspar diz, fala ali com o sogro, que ele já viu que tudo do mundo, tudo no Brasil desapareceria. Tudo na capitania seria ruína. E ele era dono dessa grande ruína, ele manteria isso. Ele poderia até não estar vivo para ver tudo isso acabar, mas isso com certeza acabaria. E ele acertou. Enfim, esse capítulo, esse trecho ou cena ligado ao Gaspar, vai se encerrar com a mensagem de suicídio da própria Malvina. A Inácia vai aparecer em cena, vai falar ali que finalmente a Malvina se matou. Será algo que a gente estava esperando, porque a Malvina começa mesmo a desejar a morte, e a ficar cada vez mais próxima da morte. Então é assim que vai terminar o ciclo, e como eu disse, a gente não sabe qual que vai ser a posição do Gaspar depois disso. A gente fica sabendo só que ele escreveu o diabo da carta para o capitão general e que ela se matou depois disso. E aí o Gaspar tem aquela reação, aquele choque, meu Deus, o que eu faço agora? Mas a gente não sabe o que aconteceu, porque a narrativa passa para o ponto de vista do Januário. E o Januário, também um personagem trágico, vai ter ali o seu momento de embate, discussão com a personagem do negro, Isidoro, que está ali presente e tudo mais. E nesse momento tem uma saída muito inteligente da parte do Otran Dourado, porque a personagem do Isidoro decide abandonar tudo. Esse sujeito que estava amarrado a toda uma dinâmica de exploração que é a do mundo escravagista, ele simplesmente se liberta. Ele está com uma carabina na mão, pensando em matar o próprio Januário, e o que ele decide no fim das contas é, olha, eu não vou mais falar a sua língua, eu não vou mais te ajudar, você e seu mundo que se explodam. Se for preciso, eu mesmo vou fundar um quilombo. E aí a personagem do Isidoro sai de cena e a narrativa vai terminar com essa saída dele e a morte do Januário. Januário que estava morto em efígie desde o livro e que decide dar o peito à bala. Ele simplesmente sai atravessando a praça pública, reconhecem ele, ele finge que vai correr, isso é dito no texto, e é baleado e morto. E assim se encerra os Sinos da Agonia. Eu tentei com esse vídeo fazer aqui um longo resumo das 4 sessões que compõem os Sinos da Agonia do Otran Dourado, que é um livro maravilhoso, eu volto a dizer, eu achei assim impressionante.
tive a minha dificuldade, com certeza, no começo da leitura, achei um livro difícil de entrar, mas que quando começou para mim, eu devorei ele, né? Eu li ele num lance de 2, 3 semanas, né? Foi muito prazeroso. Mas enfim, eu decidi fazer esse vídeo num formato um pouco mais longo, de separar em 2 partes, porque de fato tem muita coisa e eu não queria fazer esse vídeo de 1 hora. Mas agora, essa segunda sessão ficou um pouquinho mais curta do que a primeira, mas com ela a gente encerra o ciclo. Espero demais que você tenha gostado dessa narrativa e gostado dos Sinos da Agonia, que você tenha se interessado pela literatura do Outono Dourado. Eu sou Gabriel, te espero num próximo vídeo sobre outras coisas, sobre outra literatura. Vou ficando por aqui, agradeço por você ter assistido e até a próxima.